Programa Educação é para Todos é um programa que acontece todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, aqui na Autêntica Favela FM, que você pode participar pelo 996611067, através de mensagem de texto ou através de mensagem de voz, e você pode mandar a sua mensagem. Olha, é necessário reconhecer a diversidade dos tempos e espaços de aprender. Entre as novas tarefas está a de rever o modelo da sala de aula. O modelo clássico daquela cultura do tipo industrial, como uma linha de fábrica, ainda persiste, quando agora temos jovens conectados todo o tempo fora da escola, aprendendo de maneiras mais diversas do que a escola dos séculos anteriores e que fizeram com que as gerações passadas aí fizessem profissionais que tiveram aí um tipo de educação que é bem diferente da educação que nós vivemos hoje. Mas o problema está longe de ser simples, afinal, como mudar uma estrutura de sala de aula tradicional para uma moderna, com tão pouca valorização para a educação? Dá para fazer pequenas revoluções com a formação e a carga de trabalho que tem o professor brasileiro? Por outro lado, os jovens podem contribuir com a sua energia e entusiasmo para fazerem as mudanças que a educação precisa? Tudo isso e muito mais, o Educação é para Todos vai conversar agora com a pedagoga Tereza Pérez. Tereza é diretora-presidente da comunidade educativa SEDAC, organização social que, desde 1997, atua na formação de profissionais de redes públicas de educação e foi professora na educação básica e coordenadora pedagógica. Entre as suas contribuições para a educação, a construção de políticas públicas em educação, ganha um destaque a sua atuação na coordenação e elaboração dos parâmetros curriculares nacionais nos anos 90, a metodologia de implementação dos arranjos de desenvolvimento da educação nos anos 2000 e a revisão crítica e consolidação das consultas públicas da Base Nacional Comum Curricular BNCC. Também é autora de diversas publicações de abrangência nacional na área, entre elas Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola, disponível para download gratuito no site da comunidade educativa SEDAC, na área de publicações. É agora que vamos conversar com a professora Tereza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora por dedicar um tempo da atenção dela para falar aqui com a gente no programa Educação para Todos. Boa tarde, professora. Boa tarde, Flávio. Eu que agradeço o convite. É muito bom ter a senhora aqui para falar sobre um assunto tão importante, né? Como que nós vamos sobreviver aí com esses novos tempos da educação, não é verdade, professora? Pois é, porque a gente ainda tem um modelo muito arcaico de escola, né? Sim. Pensando assim num processo, como se fosse um processo fabril de antigamente, que tudo sai em série, no mesmo modelo, da mesma maneira. É verdade. E esse modelo não serve mais, né? Acho que o mundo mudou e a gente precisa atualizar a escola. Embora as escolas venham se atualizando, né? Lógico, de cada um dentro das suas condições. Mas a gente vem buscando transformar. Professora, é necessário reconhecer a diversidade dos tempos e espaços de aprender, ou seja, rever o modelo de sala de aula e grade horária que vigora nas nossas escolas, e a senhora vem chamando a atenção para isso desde os anos 2020. Por que essa organização ela precisa ser reconstruída? Qual que é a razão, de fato? Porque eu acho que a gente trabalha com um conceito que é precioso, que é o conceito da igualdade. Só que é uma igualdade formal, né? Então eu tenho uma igualdade de oferta, mas ao mesmo tempo eu quero uma igualdade de aprendizagem e não existe isso, né? Quer dizer, existe a igualdade de oferta, sim, eu tenho que ofertar a escola para todo mundo. Mas a igualdade de aprendizagem, ela não pode estar nessa medida também, né? Porque eu não posso ter uma igualdade diante de tantas culturas diferentes, como são as pessoas, como se elas tivessem os mesmos repertórios, as mesmas marcas históricas, a mesma ancestralidade, o mesmo recurso financeiro. Então, as pessoas têm condições diferentes, possibilidades diferentes de aprendizagem, e a escola precisa aprender a lidar com essa diversidade, né? A gente vive num país muito desigual,
que tem uma população, a nossa diversidade é absolutamente maravilhosa. Então, a escola precisa incorporar essa diversidade. Como é que ela vai trabalhar com tempos diferentes, espaços diferentes? Eles podem ser otimizados, tanto os tempos como os espaços na escola. Mas para que a gente possa pensar nisso, né, e pensar nessa diversidade, é preciso ter uma intencionalidade clara do que se quer. E isso só vem se a gente tiver um projeto pedagógico, um projeto político-pedagógico, combinado, elaborado, combinado com todos os participantes, diretos e indiretos, que frequentam a escola, né? Então, que participem os estudantes, os professores, o gestor, todos os atores envolvidos, da comunidade, né? Então isso ajuda a gente a pensar que modelo de escola a gente quer. Ao pensar o modelo de escola que a gente quer, a gente consegue pensar como que a gente vai usar o espaço, como que a gente vai usar os tempos dessa escola, como que a gente agrupa professores, agrupa estudantes. Mas aqui, a senhora comentou outro dia que uma pessoa que não é educadora, ela pode entrar em uma escola com alunos envolvidos em propostas diversas e achar que está tudo uma bagunça e que ninguém sabe o que está acontecendo, que não estão aprendendo ou algo parecido com isso. Esse imaginário do ambiente escolar silencioso, sob controle, ainda ele é marcante, ele ainda impera? A aprendizagem faz barulho, professora? A aprendizagem faz barulho. Porque, assim, eu acho que a gente tem... Da onde vem a questão da disciplina, né? Sim. Então, se discute muito a questão da disciplina. A disciplina, a gente entende como uma área de conhecimento, né? Mas também derivou com o tempo para a questão da ordem, da organização. Então, a escola... Quem trabalha na escola praticamente é o aluno, né? O Frenet, que é um grande pedagogo mesmo, de meados do século passado, já escreveu uma pedagogia sobre o trabalho, né? A pedagogia do trabalho na escola. E trabalhar exige ser coletivo, né? Demanda conversar, demanda discordar, argumentar, porque só o trabalho individual é que demanda o silêncio. Então, quando a gente pensa numa escola que quer o silêncio, eu estou pensando que os estudantes vão ficar lá sozinhos, pensando, escrevendo e fazendo. Eles não estão compartilhando nada. Então, que escola que a gente quer? Né? A gente quer fomentar mais o individualismo, a gente quer fomentar mais o trabalho cooperativo, coletivo, que envolve esse barulho, que é o barulho é um barulho produtivo, né? Um barulho da construção, um barulho do diálogo, tão essencial de ser aprendido na escola. A escola é o melhor espaço para a gente aprender isso, né? No sentido de que os alunos eles se tornam protagonistas aí do processo de aprender com os alunos, professor? Desculpa, eu não ouvi direito. Olha, esse processo de desenvolver essa questão mais individual é tornar o aluno como protagonista no processo de educação? Sem dúvida, porque para que a gente fala tanto da aprendizagem para a cidadania, o que é isso, né? De assumir a palavra, de poder defender os seus direitos, as suas ideias. Isso é ser protagonista, né? Isso é trabalhar para que a gente tenha a voz, para que a gente não fique submetido o tempo inteiro. Então, aprender a argumentar, aprender a defender as suas ideias, aprender a ouvir o outro, a respeitar a opinião do outro, a se colocar no lugar do outro e entender o que ele está querendo dizer com aquele tipo de posicionamento. A escola é um lugar excepcional para isso. Aliás, eu acho que é o único lugar que a gente tem como um lugar protegido para que esse diálogo ocorra, né? E haja
e possa ocorrer essa aprendizagem de que o mundo não é só segundo o meu olhar, né? Eu tenho olhares diferentes, eu tenho propostas diferentes, possibilidades diferentes, né? Eu aprendo com o outro. Então, se a gente aprende isso na escola desde os pequenininhos, é absolutamente maravilhoso, né? Eu formo um cidadão que é mais respeitoso, que sabe trabalhar colaborativamente, que sabe dialogar, que sabe... lidar com a diversidade, né, professora? Que isso é tão importante no dia de hoje, né? Sem dúvida. Porque o cidadão de hoje, ele tem que estar preparado para lidar com toda essa diversidade. Como a senhora mesmo disse, aí nós vivemos num país que tem uma ampla diversidade, e isso faz com que as pessoas, os pequenininhos, eles precisam aprender desde cedo a lidar com essas diferenças, né? Lidar com certos valores, respeito, como a senhora mesmo disse, e além disso, fomentar aí o pensamento crítico desde já, para saber se colocar suas ideias em prática, saber expressar a sua opinião. É isso, professora? Exatamente isso. E eu acho que uma vez nós fizemos uma pesquisa e a queixa maior de todos, dos estudantes, dos pais, dos professores, dos gestores, era o desrespeito. Todo mundo se sente desrespeitados um pelos outros, né? E a gente vê que o diálogo é a única forma da gente estabelecer esse respeito entre as pessoas, né? Porque a convivência no espaço escolar, e saiu agora recentemente uma análise interessante que está no site do IED, IEDE, que faz uma análise sobre a leitura com base naquela avaliação internacional, a PIRLS, e mostra que o convívio nas escolas, ele é muito determinante para a aprendizagem. E chega a apontar assim, por exemplo, estudantes que têm um nível socioeconômico baixo, né, e vivem num mundo pouco letrado, num ambiente escolar produtivo. Quando eu digo produtivo é isso, um ambiente escolar democrático, em que o clima escolar é favorável, que há participativo, diálogo, participativo. As crianças aprendem tanto quanto as crianças com um nível socioeconômico maior e que vivam num ambiente letrado. Então, o clima escolar, ele é fundamental para a gente garantir na escola uma boa convivência. E isso, aí voltando para a nossa conversa do começo, quer dizer, isso impacta nos tempos e na grade curricular, né? Porque se eu consigo dialogar, os professores conseguem dialogar e montar projetos comuns, projetos interdisciplinares, flexibilizar um pouco, ouvir qual é a demanda que tem em cada escola, como que eu posso trabalhar de um jeito mais prazeroso e mais respeitoso, isso certamente vai impactar na aprendizagem das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né? O processo de ensino e aprendizagem, ele começa na comunicação entre as partes, né? Sem dúvida. Então é preciso ouvir, ter uma escuta centrada no aluno e trazer, né, todos os atores que são envolvidos, como a comunidade, a família, né, as atividades dentro da organização administrativa da escola, e todos esses espaços do ambiente escolar, eles devem estar com uma facilidade para comunicar, né? Sem dúvida, o ensino ele precisa se ajustar à aprendizagem, né? Eu preciso ficar atento na escola a qual é a demanda que existe. Lógico, eu tenho um currículo, eu tenho um fio condutor para levar as minhas ações, mas eu tenho que estar muito atento a ver o que as crianças de fato estão aprendendo, o que os jovens estão aprendendo e ajustando esse ensino em função do que eu potencializo mais. Deixa eu explicar melhor. Eu tenho um currículo. Quando eu vou fazer a seleção daquilo que eu vou trabalhar,
a seleção dos conteúdos, quanto mais próximo tiver das possibilidades e desejo de aprendizagem, tanto melhor, né? Então, a gente falou que nós temos uma sociedade bastante diversificada. A gente tem uma sociedade composta por raízes africanas, raízes indígenas e raízes europeias. Sim. Tenho essa junção. Quando eu consigo, e o nosso currículo, de uma maneira geral, ele está pautado só na raiz europeia. Então, como é que eu agrego esses outros saberes que tem na população, nas diferentes culturas, para trabalhar no meu cotidiano? Porque isso aproxima os alunos, eles se identificam com isso, né? Dentro do contexto social que eles vivem, é isso? É isso, porque se a gente tem uma população, 56% se declara, está entre pretos e pardos, eu tenho uma raiz africana aí, uma ancestralidade muito grande. Muito então, bacana. Como é que eu incorporo isso no meu cotidiano? Então, como é que eu produzo uma educação que seja antirracista, que seja respeitosa das diferentes culturas, das diferentes pessoas, que eu possa, que eu não permita, né, situações racistas dentro da escola, nem homofóbicas, nem, enfim, capacitista, né, quer dizer, com as crianças com deficiências, enfim, eu tenho que ter uma postura em relação ao humano que, se eu garanto esse respeito e essa valorização dos diferentes saberes, eu só tenho a aprender com isso, né? Quando a gente fala assim sobre os novos tempos e espaços da escola, nós estamos entendendo que nós temos que mudar tudo que está aí, professora? Desculpa? Nós estamos entendendo que os novos tempos e espaços na escola, eles vão, vamos falar assim, marcar uma mudança no processo que nós encontramos hoje? Ou isso é um processo que está assim no meio do termo, né? A escola do antigo que a gente falou aí no começo do programa, ela já está um pouco diferente agora, ou ela continua naquele modelo tradicional? Olha, a gente tem escolas e escolas, né? Então há uma variação muito grande entre as escolas. A gente encontra escolas que já conseguiram constituir uma educação integral mesmo que não em tempo integral, mas uma educação integral que busca trabalhar com a comunidade, que busca potencializar todas as capacidades, né, as capacidades cognitivas, físicas, emocionais, enfim, dos estudantes, de ter um trabalho colaborativo entre os professores. Então, a gente tem escolas desse tipo e que funcionam muitíssimo bem, com aprendizado alto, e escolas que são super rígidas, em que os professores não dialogam, é como se eles alugassem uma sala, eles vão lá, dão aula, entram, saem e vão embora, que eu não tenho uma comunidade mesmo, que eu não construo um grupo, né, comprometido com a educação, com a formação dessas crianças e desses jovens, né? Então tem uma variação muito grande. Agora, na pandemia a gente aprendeu muita coisa, né? Porque na pandemia, primeiro, o uso dos recursos tecnológicos foi super intenso para quem pôde, né? Para quem pôde. Para quem pôde. Mas foi super intenso e a gente não pode perder esse uso e fazer um uso adequado. A colaboração entre os professores foi muito intensa e os gestores também, porque faziam reuniões online, definiam projetos, atendiam as crianças, teve uma relação com as famílias muito intensa. Isso a gente não podia perder. A gente perdeu um pouco. Foi positivo, né? Porque as famílias, para que as ações da escola funcionassem, a família tinha que estar envolvida.
Então teve uma corresponsabilidade ali pela educação de cada filho, de cada aluno, de cada aluna, que foi muito forte. Então, eu acho que com a pandemia a gente deu uma remexida nas escolas. Porque a gente poderia garantir coisas boas que aconteceram e eliminar as coisas ruins, né? Então a gente pode continuar, por exemplo, a agrupar os alunos. Por exemplo, teve casas que tinha filhos de diferentes idades. Então os professores propuseram projetos para que todos pudessem fazer junto, porque estavam todos lá, né? Entendi. Então, esse trabalho com crianças de diferentes idades, né, estudantes com diferentes idades, foi uma coisa bacana que a gente poderia continuar. Porque não tinha um computador para cada um dos 2, 3 filhos, né? Tinha que ser a mesma aula para todo mundo, não é isso? É isso, às vezes só tinha um celular, né? Um celular. Um celular para todo mundo. E ao mesmo tempo, né? Eu acho que agora a gente pode usar os espaços fora da sala de aula, os espaços fora da escola, né? Eu acho que a gente precisa aprender a ocupar os espaços das cidades, a ocupar os parques, os museus, os clubes, as ruas, as praças, enfim. O mundo é muito interessante para aprender os alunos em salas, eu até diria em celas, né? As salas de aula, elas não podem funcionar como celas, né? Eu acho que a gente tem um lugar de abrir para o mundo, de trazer não é fácil, né? Não. E para essas estruturas, essa mudança que a senhora está falando, a senhora acha que seria necessário ter uma política educacional no país voltada para isso? Teria que ter uma mudança na política educacional? Sim, eu acho que as políticas, elas poderiam fomentar a participação, a colaboração, a elaboração conjunta, a resolução de problemas ser feita pela comunidade, né? Porque muitas vezes a política pública fala, não, vou resolver problema X, mas não pergunta para ninguém se alguém sugere resolver de outro jeito, ou se, quer dizer, o que olha, você imagina, você tem uma sala lá, você dá aula vários anos, 10 anos. Você super conhece o funcionamento, aquela comunidade e tal. Essas pessoas que estão na escola podem resolver os problemas que estão dentro da escola, que estão sendo vividos coletivamente. Eu não preciso esperar de fora que venha uma determinação de como eu vou resolver. Tem que ser participativo, né? Participativo. Então, eu acho que as políticas públicas poderiam fomentar essa participação, fomentar a resolução de problemas pelas próprias comunidades, dar mais voz aos professores, sabe? Sim que as escolas podem fazer assim essas mudanças de uma forma concreta, né? A senhora pode dar exemplos mais práticos, mais claros, assim, para a gente poder entender de uma maneira mais abstrata, assim, mais abstrata não, uma maneira mais objetiva para a gente entender aqui? Então, se eu vou construir, eu quero mudar a minha escola. Então, eu estou insatisfeito com o que está acontecendo e quero mudar. A mudança, ela não vai vir de um dia para o outro. Ela não é rápida. Toda mudança de cultura, ela demora, ela leva tempo para isso acontecer. Mas eu tenho que ter uma intencionalidade forte naquilo que a gente quer. E como que a gente define aquilo que a gente quer? Então, o primeiro passo é esse, juntar a equipe da escola e definir a equipe de adultos da escola, né? E definir para onde nós queremos. Convidar a comunidade para esse diálogo. Então, quando eu converso com os professores, com os coordenadores, faço assembleias com os estudantes, discuto com eles quais são as questões que nós vamos encaminhar na escola, já é um primeiro passo enorme, enorme mesmo. Então, sei lá, a gente está com um problema de, sei lá, roubo dentro da escola, né? Então, eu posso fazer uma conversa com os professores, conversar sobre isso,
conversar com as famílias sobre o que está acontecendo e conversar com os estudantes. Então, eu não vou pegar um caso isolado para ser discutido, mas a gente vai discutir isso em assembleia, por exemplo. Então, eu junto um grupo de estudantes e falo, nós estamos vivendo esse problema aqui. Como que nós vamos resolver? Quando eu tenho essa atitude, o problema que for, né? A questão que for, tenho questões de preconceito na escola, como é que nós vamos resolver isso daqui? Quando eu implico esses participantes todos na resolução, no encaminhamento, eu corresponsabilizo todos com a definição daquilo que vai ser feito. É muito diferente do diretor falar assim, bom, se eu pegar alguém roubando não sei o quê, vai ser suspenso. É bem diferente a atitude, porque se eu faço isso, quer dizer, eu determino, se eu pegar alguém roubando, vai acontecer suspensão. Aqui, uma possibilidade. É o poder de polícia, né? Eu tô gerando, quer dizer, a pessoa não rouba porque ela vai ser suspensa, né? E a ordem é externa. Se eu compartilho essa decisão e corresponsabilizo todo mundo por isso, o não roubar passa a ser uma ação consciente e não temerosa, né? Eu passo a estar constituindo uma pessoa com mais autonomia, que é capaz de refletir sobre as questões e não agir porque pode ou não pode, por sanção, né? Mas agir por compreensão. É bem diferente do cidadão que eu estou formando. Tá para entender mais ou menos? Tá. É bem diferente o diálogo, a conversa, do que a coerção, né? Aquela coisa dura de proibição, de regras rígidas, né? Sendo que você pode trabalhar num espaço de convivência e de relacionamento entre os educandos e os educadores. É isso, professora? É exatamente isso. Então, por exemplo, se eu crio as regras da escola, normalmente o regimento escolar, ele penaliza o aluno. Só o aluno é que parece que são só as crianças, os jovens, os adolescentes que fazem aquilo que não deve. Professores e gestores nunca. Não é verdade. Tem gestor que não faz o que deveria fazer e tem professor que faz o que não deveria fazer. É verdade. Como ser preconceituoso com o aluno, ter avaliação como critério de comportamento dos alunos, né? E quando eu elaboro um regimento escolar com toda a equipe, todo mundo é igual. Todos são participativos, né? É participativo. Então, por exemplo, eu não posso, se o aluno não pode xingar outro aluno, professor também não pode xingar aluno. É verdade. Né? E muitas vezes xinga. E a regra devia valer para todos, né? Eles não têm sanção nenhuma. O aluno tem, né? Se o aluno xingar o professor, ele tem uma sanção horrorosa. Agora, se o professor xingar o aluno, não tem. Me parece bem equilibrado, né? Não é equilibrado. E a gente aprende, quer dizer, atitude e valor, a gente aprende no dia a dia e aprende em função da constância, né? Então, se eu tenho respeito como valor, as minhas atitudes, elas vão demonstrar isso continuamente, né? E os estudantes aprendem isso, porque eles também sabem que o funcionamento é esse. Então, são atitudes recorrentes que vão possibilitar a criação de valores e atitudes adequados ou não, né? Entendi. Tem uma coisa interessante que é falar sobre a coerência. Então, se fala muito de respeito. Só que, por exemplo, numa família, o respeito a isso, respeito àquilo, Aí vai sair, o pai passa no sinal vermelho, ou o pai briga, desrespeita a mãe, ou a mãe desrespeita o pai. Essas coisas ficam incoerentes com o discurso.
Isso aí é o exemplo, né, professora? Aqui, ó, meu filho, você não pode mentir para mim, você não pode mentir, não pode falar mentira, mentira é feia, mentira é errada. Aí toca a campainha, manda falar que eu não tô. Não adianta, né, professora? O exemplo, ele faz parte, né? Então, os pais, eles têm que dar boas práticas para os filhos exercitarem em conjunto com eles, né? Então, saber que não pode atravessar fora da faixa, tem que ser o pedestre, ele tem que atravessar na faixa no momento certo, ele tem que respeitar o próximo, né? Respeitar as legislações de trânsito, né? Os espaços comuns, respeitar os idosos, né? Respeitar todas as pessoas. Então, essa coerência que o senhor está falando, ela é bastante pertinente, porque não só dentro de casa, mas como dentro do ambiente escolar, né? Os professores são os primeiros a poder dar esse exemplo, né? Eu não posso exigir que o coleguinha brigue com o outro, mas eu vou brigar com os dois. Não pois pode, é. né? Você confunde, né? Agora, isso é difícil, né? É um exercício muito difícil, porque, enfim, você tem que ter muita clareza do seu papel educativo, né? Eu acho que eu, como professora, como mãe, como avó, eu sempre penso o que eu estou ensinando com as minhas atitudes, né? É verdade. Então, eu faço uma coisa, o que eu estou ensinando com isso, né? E às vezes os ensinamentos não são fáceis, né? Não é tudo belezura. Não é mesmo. Não é tudo fácil, né? A má formação dos professores e a sobrecarga do trabalho deles não costuma dar nem recursos pedagógicos, nem de tempo para fazer qualquer mudança nas escolas. Como é que a gente pode resolver esse dilema, professora? Pois é, a formação dos professores, a formação inicial dos professores é muito prejudicada, né? Pela qualidade oferecida nas faculdades de educação, né? Isso dificulta muito a vida dos professores, lógico, porque eu acho que o conhecimento te dá possibilidades, te amplia, né? Tem uma frase de uma professora nossa linda, que é: o mundo é do tamanho do nosso conhecimento, né? Exatamente, o mundo é do tamanho do nosso conhecimento. Isso é uma frase muito inteligente, professora. Linda, eu acho muito bonita mesmo, e muito verdadeira. É verdade, muito inteligente. Então, a formação, a gente sabe que todo profissional precisa de uma formação continuada, os professores precisam dessa formação continuada também. Agora, e eles lidam com uma quantidade de situações cotidianas que são tremendas, porque eles precisam saber o conteúdo, eles precisam saber como se relacionar, como identificar as dificuldades dos alunos, como resolver conflito, como prestar atenção naquele grupo todo, no tempo da aula. Como que você lida com uma classe de 25, 30 alunos? Ele é muito sobrecarregado, né? Então, o professor precisa ter condições de trabalho, precisa ter um espaço para poder falar, para compartilhar, para construir junto com os colegas, do mesmo jeito que a gente conversou sobre os estudantes. Os professores também precisam trabalhar colaborativamente, construir junto. Interdisciplinarmente também, né? Como? Interdisciplinarmente? Sim, ter projetos interdisciplinares, ter o desejo, né, de transformação. Então, eu acho que a gente valorizar os professores não é só saber ouvi-los, mas é gerar condições para que eles possam compartilhar o trabalho e para que eles possam falar sobre aquilo que eles fazem. Eu acho que a gente precisa valorizar tudo que os professores já sabem, porque eles sabem muito, né? E a gente não tem espaço de escuta para esses professores, eles não têm espaço para tornar público todo esse saber, porque sempre as políticas são de cima para baixo, né? De pouca escuta. Então, eu acho que
a gente precisa valorizar mesmo o professor e ter orgulho de ser chamado de professor, sabe? E não vergonha, né? É verdade. Daquele ditado que quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Que é horroroso, né? É errado, né, professor? Mas quando a gente pensa assim, olha, um lado é a formação do professor e no outro é a utilização dele, os recursos que ele precisa. Quer dizer, às vezes ele nem está bem treinado e às vezes ele também, além de não estar bem treinado, ele ainda não tem os recursos necessários para poder fazer uma boa aula, para ter boas práticas escolares. E aí fica difícil, né, professor? A fórmula tende a dar errada. Fica difícil, mas eu acho que a gente tem que batalhar pela melhoria salarial dos professores, não tenho a menor dúvida disso. Mas tem uma coisa também que não adianta a gente esperar que venha, que vai mudar a situação, que vai cair do céu. Não vai. Então, se a gente conseguir melhorar o clima da escola, de convivência, de trabalho, já é um ganho enorme. Se a gente consegue mostrar a nossa fala, né, professores têm o que dizer, e batalhar por esse espaço profissional, por essa grita profissional, a gente vai conseguindo, é uma batalha mesmo, não dá para esperar que a gente vai ter condições ideais, não vai ter, né? Não vai ter. A gente sempre acho que tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem. Então, bom, diante disso, o que eu posso fazer? Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar com aquilo que a gente tem e batalhar para ser melhor. E batalhar significa justificar a nossa ação, não só reclamar por uma melhoria de salário, mas reclamar por uma melhoria de condições pedagógicas de trabalho, ir às câmaras dos vereadores, participar das assembleias, trazer essa palavra, trazer essa voz, sabe? Que é a voz que vem da sala de aula, que representa os estudantes, que eu quero, quer dizer, eu tenho um compromisso, quando eu assumo ser professor, eu tenho um compromisso que é com o ensino, é um compromisso com a aprendizagem, e a aprendizagem é um direito de todos. Né, um direito de todas as crianças, de todos os adolescentes, de todos os jovens. Então, como é que eu garanto esse direito? Né? Quer dizer, se a minha profissão é essa, como é que eu faço para garantir? E batalhar por isso, e pôr a boca no trombone mesmo. Eu acho que não tem outro jeito. É trabalhar colocar na pauta das políticas públicas, né, professora? Sem dúvida, é exigir espaço na formulação das políticas públicas. Pois é. Exigir mesmo, mas com consciência dos limites, saber que a gente não consegue tudo de uma vez, que a gente vai de pouco em pouco, né? Não é fácil negociar para os interesses da educação, né, professora? Tem muito obstáculo que dificulta a relação de valorização da educação, né, professora? Seja em salários de professores e recursos, escolas, políticas públicas e tudo mais que é preciso para desenvolver. E é difícil para a gente trabalhar e ter resultados positivos quando a gente está trabalhando em favor da educação, né? Sem dúvida. Você falou uma palavra fundamental aí, que é negociar. A gente não sabe fazer isso. Muitas vezes fica dando murro em ponta de faca, sabe? E não acerta o tom de como que a gente tem que ir dialogando, entendendo os diferentes olhares, as diferentes perspectivas, e aí tentar buscar a conciliação, né? E avançar sempre, né? Entrar sempre numa ideia de que todo mundo vai sair ganhando com um próximo passo, né? A relação tem que ser de ganha-ganha, né? Então é difícil, porque a tendência é ser uma mediação, uma conciliação aí meio difícil, né? Porque o professor ele já tem essa necessidade que é gigantesca. Então ele pede 10, vai levar 1. Então ele vai pedir 50 para levar 2. É difícil essa relação, é muito, muito complicado.
né? Agora, uma coisa que a senhora falou aí é a participação dos jovens, né? Essa energia dos jovens, isso é muito importante para que os educadores pudessem aproveitar esse entusiasmo dos jovens aí para fazer as mudanças na escola. Como é que a escola pode utilizar essa energia dos jovens para provocar essas mudanças? Os jovens são maravilhosos. Energéticos, né? Eles são maravilhosos, eles são cheios de vigor, de desejo, de potências, de possibilidades. Eles gostam de fazer coisas úteis, eles gostam de contribuir, eles gostam de colaborar, porque essa ideia de aborrecente não tem absolutamente nada a ver, né? Nada a ver. Porque quando eu respeito o jovem e considero o jovem nessa potência, eu sou capaz de, não só de ouvi-los, mas de deixar que eles proponham ações a serem realizadas, né? Então, volto, por exemplo, tem um projeto maravilhoso, que é a Escola Mostre Sua Cara, que acho que foi um projeto muito antigo, mas em síntese é o seguinte: os jovens levantam problemáticas sociais que eles gostariam de pesquisar. Aí eles elegem qual eles vão estudar. E diante do tema que eles vão estudar, eles elaboram pesquisas. Então eles vão para a rua e vão pesquisar a opinião de várias pessoas, de diferentes pessoas, tal, e compilam todas essas opiniões e chegam a produtos muito interessantes, né? Interessante. Então isso é uma possibilidade deles se engajarem com questões sociais sérias. Tem questões das ciências também, né? Então a gente vê trabalhos maravilhosos de jovens do ensino médio inventando repelente para mosquito, questões de iluminação, tem muitos, né? Então eu preciso ter a possibilidade de abrir espaço para que esses jovens possam criar. Lógico que eu preciso de professores que vão estar subsidiando tudo isso, né? Mas como você mesmo falou, quer dizer, eu tenho projetos interdisciplinares que eu posso compor, quer dizer, eles podem desejar fazer uma apresentação de teatro para a comunidade. Para eu fazer uma peça de teatro, eu tenho que estudar a peça, eu tenho que fazer todo o roteiro, eu tenho que preparar as falas, eu tenho que ter iluminação, eu tenho que pensar toda a matemática que envolve no palco, na iluminação, no som. É muita coisa, é muito aprendizado interconectado com uma função que vai expressar aquilo que eu estou a fim de fazer, né? Então eu acho que trabalhar com os jovens é primeiro ouvi-los, saber quais são os interesses, não ser moralista, né? Muitas vezes assim, não, aquele é todo tatuado, não, aquele fuma maconha, aquele não sei o quê, cheio de rótulos. Esses rótulos precisam desaparecer, porque existe uma pessoa atrás dessa primeira visão que a gente tem, né? Então, que muitas vezes são visões preconceituosas em relação aos jovens, pelo jeito de vestir, pelo cabelo que usa. Estigmatizado, né, professor? Estigmatizado, né? Sim, você coloca um rótulo ali e acha que a pessoa já não serve, né? Eu lembro eu quando estava no ensino médio, no começo da faculdade, eu tinha um cabelo muito grande, muito crespo, assim. E tinha um professor que falava assim: por que você não põe uma fivelinha? Eu acho que aquilo incomodava ele profundamente, sabe? Sim. Mas, enfim, tem uma pessoa ali atrás, né? Do mesmo jeito que as pessoas que têm uma deficiência física, uma deficiência mental, elas são rotuladas por essa deficiência como se fossem incompetentes.
E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade. Né? Tenho competências diferentes. Eu posso não ter a mesma competência que o outro, mas ninguém tem competência igual com ninguém, né? Então, nesse sentido, somos todos necessitados de uma educação inclusiva. É verdade, nós precisamos de aprender a lidar com isso, até porque dentro das escolas é o primeiro passo que a gente dá para trabalhar com essas diferenças, para poder aprender a trabalhar em grupo, em equipe, no coletivo. E quando chegar na vida adulta, essas crianças de hoje, elas depararão com essas possibilidades dentro do ambiente corporativo, dentro do trabalho, né? Afinal de contas, eles vão trabalhar em equipe multidisciplinares, com diferenças sociais distintas e também com culturas e referências totalmente diferentes. E acessibilidade também, com pessoas com deficiência. Quer dizer, toda essa diversidade, lá na frente, será necessário para que você seja um profissional qualificado, né? Então, isso tem que aprender desde o começo, porque o futuro, ele tende a ser diverso, né? Diversificado, ele ser muito ligado com todas essas diferenças, não é, professor? Então essa necessidade de trabalhar com essas diferenças que a senhora citou, isso é muito importante pensarmos nisso agora, porque para frente vai ser bem pior, né? Sim, porque a gente não tem, eu acho que a gente está vivendo num mundo agora que não é um mundo todo determinado, se isso, então aquilo, né? Uhum. Não existe mais isso. Eu acho que a gente tem o Bauman, aquele sociólogo que ele fala do mundo líquido. Vida líquida, né? A vida líquida. Quer dizer, as coisas são líquidas. O medo é líquido, o amor é líquido. E o líquido mostra muito essa ideia, né? De que ele flui e vai ocupando diferentes espaços. Ele molda de acordo com a necessidade, né, professora? De acordo com a necessidade. Então, necessidade, possibilidade, né? Então, a educação, ela tem que ser uma coisa muito viva, muito dinâmica, com esse desejo de conhecer, o desejo de fazer, cada um poder se conhecer melhor para saber aonde você tem mais facilidade, onde você gosta mais, onde aquilo te dá mais prazer, mais desejo de estudar, de fazer, de mergulhar, seja na música, seja na ciência, seja nas artes, na história, enfim. Todas as áreas do conhecimento, né? Porque é ele que vai e as relações, eu acho que também são fundamentais. Por isso é tão importante pensar na convivência nas escolas também, né? Porque uma coisa que a gente tem certeza é que a gente vai continuar a conviver junto, concorda? Concordo. A gente O mundo vai mudar e está mudando, mas a convivência continua. A gente é interdependente como espécie, né? Nós vivemos em sociedade, né? E temos que evoluir como ela. E a sociedade é dinâmica, né? Então, acho que a gente tem que fazer um esforço para procurar conviver o melhor possível com quem está perto de nós ou com quem está longe de nós, mas, enfim, eu acho que isso é um determinante mesmo, né? E ter prazer com a vida. Porque a gente tem visto muita criança, adolescente, jovem com depressão. Não é razoável isso, né? Quer dizer, o que a gente precisa trazer de potência de vida para que isso não ocorra, né? O conflito sempre vai existir, mas ver do conflito uma coisa positiva também e não como uma desgraça absoluta. É verdade. Olha, eu vou falar para a senhora uma coisa. Muito interessante tudo aquilo que a senhora nos ensinou, né? Agora, como é que a gente faz para poder aprender sobre isso? Como buscar a informação e o conhecimento para mudar os espaços das escolas? Olha, eu acho que acho que a primeira coisa é as pessoas conversarem sobre as possibilidades. Eu acho que é de onde vem muita possibilidade de transformação. É juntar o grupo
Falar, bom, como é que a gente pode mudar isso daqui, né? Outro, eu acho que nós fizemos alguns livros que a gente gosta bastante, que é o Diálogo com Família e Escola, um livro sobre direção escolar, e agora a gente acabou de lançar outro que é para coordenadoras de escola. Que eu acho que são livros que ajudam porque eles trazem muita reflexão e muitas possibilidades de práticas mesmo na escola, né? Então, acho que está no nosso site, é para download, é gratuito. A senhora pode repetir o site, por favor? O site é comunidadeeducativa.org.br. comunidadeeducativa.org.br. Na aba que tem publicações. Certo. E eles são bem legais mesmo. Ajudam. Quem usa, gosta muito. Perfeito. E tem outros sites também que são interessantes de entrar. Tem o site do Itaú Social. Itaú Social. Tem o site do Sempec, que tem muita publicação boa também. A senhora pode repetir isso? Sempec é CENPEC. Sempec. Sempec. Tem no site do Unibanco também muita coisa sobre ensino médio, que é interessante. Do Unibanco também? Do Unibanco, Unibanco. Tem o Centro de Referências de Educação Integral. Centro de Referência de Educação Integral? Educação Integral. No caso, a gente faz parte também do Centro de Referência. Seria educaçãointegral.org.br. Isso. Tem várias publicações lá também interessantes. Só deu uma referência bibliográfica aqui, incrível, né? Tem muita coisa para poder aprender. Interessante, professora. Muito obrigado pela sua participação aqui, foi muito enriquecedora, né? Aprendemos muito com a senhora, muito bacana mesmo. Que bom. Olha, eu agradeço a participação da senhora, eu agradeço a audiência da rádio e eu agradeço a senhora por dar um pouco de luz aí para esses novos tempos na escola. É mesmo. Eu também super agradeço o convite a você, agradeço aos ouvintes e que a gente consiga ir melhorando essa educação. Vamos tentando dia após dia, uma luta que não tem fim. Professora, muito obrigado e uma boa tarde para a senhora. Obrigada para você também.